continuidade das atividades, né? O tema de hoje é o futuro da política de ATES, e o expositor vai ser o professor José Geraldo, e a segunda parte, então, é com o senhor Gervásio Paulo, da Emater RS. Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Então, nós vamos, nessa primeira parte aqui, na realidade, fazer não ser o guardião dos princípios, que a ideia aqui, infelizmente, os companheiros estão bravamente lutando para estar logo entre nós aqui novamente, né, o professor Guardaneiro. A ideia é nós compartilhar esse momento aqui pela manhã. E ele está, digamos assim, dando sua força à distância, fez uma conversa, e vamos colocar aqui para vocês, no primeiro momento, brevemente, os princípios, digamos assim, da perspectiva científica da agroecologia. Posteriormente, a gente fazendo uma discussão, uma reflexão, encontrou um filme muito interessante. A gente vai fazer a apresentação breve e depois vamos ver esse filme, que é mais ou menos uns 25 minutos, que faz uma discussão bem atual sobre a política agrícola mundial, seus reflexos na agricultura familiar e, obviamente, no pano de fundo, a perspectiva da agroecologia. Então, eu sou o professor José Geraldo Guilherme, e nós vamos nos dedicar na disciplina de princípios de agroecologia na segunda etapa da residência agrária. E hoje nós vamos ver uma introdução que posteriormente nós vamos abordar aí mais sistematicamente essa perspectiva. Certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos trabalhar aqui uma perspectiva da agroecologia que nós entendemos um suporte científico mais denso, que é a perspectiva do professor Eduardo Sevilha, que trabalha uma perspectiva sociológica da agroecologia. E já nós vamos demarcar a ideia da agroecologia como um campo de conhecimento científico, que é uma confusão muito grande, e muitas vezes uma confusão propositadamente colocada. Como nós temos ela, por exemplo, muito confusa na lei que criou a política de agroecologia e da produção dos sistemas orgânicos de produção. Há uma confusão do conceito de agroecologia dentro da lei. A agroecologia é um campo de conhecimento científico. A exemplo da agronomia, é um campo de conhecimento científico. Então há uma confusão quando se fala vou praticar a agroecologia. Não é usual ouvir o termo vou praticar a agronomia. Ninguém pratica a agronomia. O que se faz, nós vamos mostrar a perspectiva da agroecologia como campo de conhecimento científico, que vai orientar uma agricultura que aí tem várias denominações. Certo? Então nós trabalhamos ela, o Eduardo Sevilha trabalha, é as ciências agrárias. Nele, quem quiser, depois nós vamos no curso a fazer esta inserção, que é uma perspectiva dele, o Eduardo Sevilha Guzmão vai mais atrás no tempo. E vai aos narodistas ou os populistas russos, onde ele encontra aí as raízes da agroecologia. No movimento antimarxismo ortodoxo que havia na Rússia, e rediscute todo o papel do campesinado no desenvolvimento rural. Então, obviamente, a raiz da agroecologia tem nas ciências agrárias, mas não nas ciências agrárias duras, e nem numa ciência agrária acumulativa. Há claramente uma ruptura paradigmática, que é o que nós vamos mostrar para vocês, e aí nós entramos com a perspectiva da agroecologia. Principalmente nesse segundo aspecto, da coevolução social e econômica. Algo hoje deixado de lado, digamos assim, um enfoque antropológico, quando se discute agricultura. Quem trabalha em assentamentos de reforma agrária vivencia isso. Deslocar populações que coevolucionaram historicamente mais de 100 anos do norte do estado, do sul do estado, não é um processo simples, matemático. Há um rompimento de uma coevolução e, novamente, essa coevolução, digamos, ou evolução, se dá em outras bases agroecológicas, etapas climáticas
Então não se pode trabalhar isso num componente temporal como se tenta trabalhar. Nós seguidamente fizemos uma comparação. A imigração se consolidou em quase 100 anos. Como é que vai consolidar em 5 ou 10 anos? Isso. Então, do ponto de vista agroecológico, se trabalha essa perspectiva da coevolução, que se dá muita importância para isso. Certo? Essa coevolução, tanto no aspecto social quanto no aspecto ecológico. E aí vem todo o acervo da agroecologia por detrás, digamos assim, ensinando, tentando orientar manejos distintos para os agroecossistemas. Quem trabalha lá na Zona Sul vê isso no dia a dia. Por exemplo, os assentamentos todos feitos na região do antigo município de Bagé ficaram quase 10 anos, nos períodos que eu acompanhei mais de perto, batendo literalmente com a cabeça na parede, tentando recriar o sistema coevolutivo que se tinha no norte. Posteriormente, é que depois de um longo processo, é que se conseguiu, através de, já, digamos assim, a penetração, que nós vamos chamar de conhecimento agroecológico, se conseguiu criar sistemas adaptados àqueles agroecossistemas. Os movimentos sociais têm um papel transcendental. E aí, às vezes, se confunde a agroecologia com o movimento social. Inclusive, há uma boa parte da intelectualidade que trabalha nessa perspectiva, que a agroecologia não é um campo de conhecimento científico. É um movimento social, digamos assim, um movimento ambientalista mais focado na questão do desenvolvimento rural. Não é essa a perspectiva. Os movimentos sociais são extremamente importantes como as raízes da agroecologia. Como nós vamos mostrar, por exemplo, a expressão que usa o Martins Alier, quando fala os pobres, quando o pessoal critica, dizendo que ele tem uma visão eurocentrista dos agricultores, ele fala os pobres no sentido dos historicamente marginalizados, e recupera a perspectiva da dívida, o que é muito importante hoje não trabalhado. Segundo ele, o norte tem uma dívida muito maior que o sul, que é o contrário. E ele fala algo extremamente importante que nós aqui do lado temos, inclusive a gente tem alguns projetos envolvidos em Ibarão, dos guardiões de sementes, que se aplica perfeitamente aqui na ideia o Martins Alier tem uma perspectiva muito interessante dos serviços ambientais que os agricultores fazem. Por exemplo, que os guardiões há 60 anos conservam as sementes de milho e trigo. Historicamente se vê a evolução do melhoramento genético, tem a nossa colega Lia que trabalha com melhoramento participativo. Se vê que quando houve uma erosão genética no milho, lá nos anos 50, foram buscar ainda nos guardiões difusos desse material genético que havia lá no México. Se não houvesse isso, certamente teríamos um problema muito sério. Então, o Martins Alier coloca isso bem claro. Essa dívida, que não é esse serviço ambiental dos agricultores que não se modernizaram, eles têm um papel relevante e transcendental para a manutenção da biodiversidade. Só que isso não é valorizado. Certo? Então aí está uma raiz importante da agroecologia, entender esses que manejam historicamente esses recursos e vivem por exemplo, a agricultura feita no altiplano andino há mais de 2.000 anos, sendo feita uma agricultura em alguns locais a quase 4.000 metros de altitude. O que é impensável do ponto de vista de manutenção dos recursos naturais. Aqui, os estudos campesinos, que é algo, digamos assim, ainda de uma tradição brasileira não muito aprofundada, por exemplo, o que ele coloca dos estudos antropológicos e sociológicos. O difusionismo, que vão estudar aí nas disciplinas do curso de residência agrária, surgiu dos estudos antropológicos nas ilhas das colônias britânicas. E aqui se trabalha uma outra perspectiva, que é a perspectiva da conservação e da relação do homem e natureza nesses agroecossistemas. E aqui são questões mais, digamos, mais europeias, por exemplo, a historiografia marxista britânica,
E aí é óbvio que nós temos que falar do chamado Marx mais velho, nos últimos anos da vida do Marx, em que ele começa a aprender, ele aprendeu a falar e ler e escrever em russo, e se aproximou dos populistas, foi quando ele coloca no livro, na famosa frase, que ele diz que se o marxismo ortodoxo era isso, ele era um não marxista. Quando ele começou a compreender toda a dinâmica da agricultura familiar. Coisa que ele não tinha perspectiva quando ele era jovem, até pela questão ideológica. Certo? E os agroecossistemas campesinos indígenas, que nós no Brasil temos dificuldade, sobretudo no sul do Brasil, nós vamos ver mais adiante, pela não codificação desse conhecimento, ou seja, foi todo perdido no contato com a agricultura europeia. Isso é uma questão do conceito básico de agroecossistemas. Só volta que hoje nós estamos discutindo a agroecologia numa outra perspectiva, que eu acho que é uma perspectiva bem interessante para ser trabalhada aí no Residência Agrária, que é a ideia da agroecologia e a questão dos territórios. Ultrapassa a ideia de agroecologia. Pode pensar. A crítica ao desenvolvimento rural é onde surge, digamos assim, um enfoque agroecológico, e a ideia toda de uma nova perspectiva científica para a agroecologia que incorpora a questão da metodologia participativa, da economia ecológica, da sociologia do desenvolvimento. Uma questão ainda no Brasil milionária, lá na Universidade de Santa Catarina, hoje, na Nodari, nós temos uma ideia de criar esse campo de conhecimento que é a história ambiental ou história ecológica, embora há uma diferença brutal entre esses termos. O pessoal lá prefere trabalhar a questão da história ambiental, porque entende isso mais abrangente, e da agricultura tradicional. Então, todos esses componentes fazem da agroecologia uma espécie de ciência de síntese. Certo? É lógico, alguns entendem que é um paradigma científico emergente que está disputando ou querendo provocar algumas anomalias ou crises no paradigma hegemônico da agronomia convencional. Certo? Vamos. Aqui só uma ideia, quando se fala em paradigma, obviamente temos que voltar ao fundo, que trabalha a ideia do paradigma dentro do campo científico, e hoje há uma tendência de se extrapolar esse conceito da ciência para a sociedade, uma ideia de um paradigma social. Certo? Obviamente, se retratou a ideia da ciência. Ele era muito ortodoxo em suas afirmações no campo de vista estritamente da ciência. E aqui nós aplicamos a ideia dele de ruptura paradigmática no campo da ciência, porque a agroecologia pretende estar disputando. Nós já esse ano vamos completar em 10 anos o Congresso Brasileiro de Agroecologia, produzindo ciência dentro do campo agroecológico. É só vocês entrarem aí na Revista Brasileira de Agroecologia, vocês vão ver o acúmulo do conhecimento agroecológico. Certo? O Glisman, que é um autor, talvez dentro da agroecologia, o mais interessante, porque ele junta as duas coisas. Ele é um cientista e, ao mesmo tempo, um agricultor. Um agricultor praticante. Ele vai estar aí no Congresso Brasileiro de Agroecologia em novembro. Ele vem numa perspectiva de criação da história da agroecologia, ele remonta a ideia em que a agroecologia estava separada da ecologia, que, segundo ele, historicamente se separaram quando começou a especialização das ciências. Historicamente, elas sempre foram trabalhadas juntas. Se separaram e voltaram a se encontrar nos anos 80, quando se formula o conceito de agroecologia, que na realidade não é um conceito novo. Vamos. Então, no final dos anos 50 é que nós temos. Aqui tem uma coisa importante, que seguidamente se trabalha a ideia que existiu nos currículos, principalmente nas faculdades de agronomia, a agroecologia, na realidade, que existiu, foi uma disciplina chamada ecologia agrícola, que tinha um enfoque basicamente na fisiologia das plantas. Não era um enfoque agroecológico. Digamos, o social, o ambiental era desfocado. Era uma ideia de adaptação das plantas dentro da ideia de modernização da agricultura, como era o caso aqui da Universidade de Santa Maria, ficava uma disciplina em 45 horas, mais ou menos, discutindo a adaptação da soja do sul ao norte do Brasil.
Aqui é importante isso aqui que a Suzanete explicou nesses textos, a gente vai já colocar os alunos aí para a segunda etapa, que já vem, digamos assim, um elemento para uma discussão que a gente vai ter na disciplina. A Suzanete coloca uma coisa muito importante: por que o conhecimento agroecológico sofreu uma ruptura ou uma solução de continuidade. E ela coloca isso aqui, por exemplo, a destruição dos meios de codificação. As agriculturas indígenas, os povos indígenas não têm a tradição da escrita, é oralidade. Na medida que eles foram, digamos assim, um genocídio, se perdeu tudo isso. Hoje se tem uma discussão, e até tinha um integrante antigo do Residência Agrária que seguidamente trazia de forma provocativa de estudar o marxismo missioneiro. Nós perdemos, digamos assim, tudo que se fazia dos indígenas, porque se perdeu os portugueses, digamos assim, literalmente, destruíram tudo isso. Tem um autor aqui que foi, talvez um dos últimos autodidatas, embora agora ele tenha feito um curso superior, que é o Tal Golim, que escreve muitos livros. Tinha um programa aqui na Rádio Universidade, na época, digamos assim, da ditadura militar, que tinha que se falar metaforicamente, ele trazia todos esses termos. Inclusive, ele foi o criador do simpósio de estudos missioneiros que ainda tem hoje lá na região das missões de Santa Rosa, Luiz Gonzaga. Então ela coloca isso, da ciência positivista, por exemplo, que entende que todo saber ou conhecimento popular é um saber vulgar e não válido para expedições. Ao contrário, a agroecologia incorpora isso como um elemento importante dentro da criação do conhecimento agroecológico. E aqui um pouco nós trouxemos onde o Sevilha procura explorar de forma mais teórica, vamos passar. O que ele entende é um enfoque holístico da agroecologia, onde dá claramente para ver a questão sistêmica, uma espécie de uma ciência de síntese, não uma ciência focada especificamente em descobrir ou formular alguns parâmetros ou alguns conhecimentos que sirvam de generalidade. E aqui ele trabalha a perspectiva da agroecologia como uma ciência que respeita o local. E do local não se generaliza, se faz o que se usa como referência. Por isso que nós temos lá na Embrapa de Pelotas as redes de referência, porque são referências, não propriedades, modelos a serem generalizados. Certo? E aqui onde o Sevilha trabalha, que é algo importante para a agroecologia, as perspectivas ecológica, social e econômica. A ecológica no sentido da imitação dos aspectos ecológicos da natureza. É óbvio que entendemos a ideia dos agroecossistemas alterados artificialmente pela ação do homem. E a questão do social e principalmente do econômico, porque seguidamente se faz a avaliação da sustentabilidade dos agroecossistemas com a perspectiva da economia neoclássica. Como é que vai avaliar isso? Temos que avaliar dentro da perspectiva da economia ecológica. Mais ou menos recuperando, vamos ver lá, pode passar, o que Aristóteles entendia como a economia, o abastecimento material da casa ou da cidade. E não a crematística, que a crematística simplesmente é o estudo do mercado, da produtividade e articulação do mercado. Então, obviamente, tem que se trabalhar uma nova perspectiva da economia. O Altieri tem, embora seja um cientista importante dentro da agroecologia, um pouco distinto do Glisman, que a perspectiva do Altieri é, digamos, mais tecnológica, do Glisman mais agronômica e do Arcegila Guzmán mais sociológica, nessas perspectivas que depois a gente vai abordar dentro da disciplina. Então ele, digamos assim, trabalha uma perspectiva interessante que é, pode passar, que é a articulação da agroecologia com o que ele denomina agricultura sustentável. Aí você dá a agroecologia como uma prática. Na verdade, se entende o que é a agroecologia como um campo de conhecimento científico que vai orientar uma agricultura sustentável a atingir esses objetivos. Os objetivos primários, os três primeiros,
Depois nós temos outros, como nos trabalhos do Costa Verde e do Caporal, quando eles trabalham uma dimensão ética, por exemplo, uma dimensão política. Certo? Aqui nós temos as propriedades da agricultura sustentável, que aqui sim nós temos parâmetros distintos para avaliar a sustentabilidade e a orientação da agroecologia no manejo desses agroecossistemas. Uma perspectiva econômica baseada na economia ecológica, uma eficiência ecológica dos processos. Num termo que hoje se utiliza muito para vários campos, que é a resiliência, desde a agricultura, passando pela psicologia, né, a própria física, de onde surgiu esse conceito. Uma coisa importante é a estabilidade temporal. Se tinha uma certa inveja, hoje nós vemos com preocupação a agricultura chinesa. Quem seguidamente vai para a China e volta apavorado do processo rápido de modernização da agricultura, da artificialização, que estão expondo a uma agricultura que se manteve há 5.000 anos, qualquer coisa, numa perspectiva da estabilidade temporal. E a equidade talvez seja a questão mais complicada e mais difícil de sermos aqui, que é a distribuição. É o reparo. É o uso equitativo dos recursos naturais. Tanto numa geração atual, quanto numa perspectiva intergeracional. Na realidade, o que pretende a agroecologia? É o que vocês veem escrito, não bem claro e muito confuso na política de agroecologia. A ideia da transição agroecológica. E, pelo contrário, estava bem claro no período de 99 a 2002, na política da matéria aqui no Rio Grande do Sul. Estava bem clara a perspectiva do que era a transição agroecológica. É uma ideia, digamos, de desacoplar da agricultura convencional e rumar para a agricultura sustentável, mas sem ranqueamento, sem parâmetros e sem modelo. Por quê? Porque cada processo vai se dar baseado nos recursos locais. E aí se rompe a ideia de um difusionismo agroecológico por completo. Certo? Porque é a partir do local que nós vamos criar. Então não tem uma agricultura sustentável. Nós falamos em agricultura sustentável, baseada no que? Agricultura sustentável nos agroecossistemas ou nos biomas vão ser completamente diferentes. Respeitando a vocação e fundamentalmente resgatando o papel do agricultor, ou se vocês se filiarem à corrente do pessimista, ao camponês. Certo? Então é isso que se procura sair dessa agricultura. Pode passar, pode uma agricultura sustentável. Isso está mais claro na perspectiva que se encontra na literatura. Vamos ficar mais variadas das formas. Eu me afilio na ideia do Altieri da agricultura sustentável nas suas várias formas de manifestação. Vocês vão encontrar na literatura das mais variadas matizes possíveis. E as principais formas de manifestação são essas aí, ó. Isso às vezes se confunde com a agroecologia, por exemplo, a agricultura orgânica biológica. É uma manifestação da agricultura sustentável. Até ela surgiu antes da concepção de agroecologia. O que se faz na agroecologia? E se tenta recuperar o conhecimento evolutivo. Uma ideia de demarcar um campo de conhecimento científico. Não se procura aqui ser protagonistas ao tempo. Todos foram importantes nessa construção. Todos os que vieram historicamente consolidando alguns estilos típicos de agricultura. Pode passar. Só para mostrar para vocês, esta que nós tivemos aqui na nossa faculdade, uma trajetória que foi interrompida com a saída do Carnaval Primavera, mas teve uma história, começou aqui, foi se consolidar no estado de São Paulo. Até eu acho que tem um filme que a gente pode, agora nas aulas das evidências, recuperar, que é o filme da Ana Primavera, que foi recuperado, feito em 1963, um filme muito interessante sobre o manejo. Como ela trabalhava dessa perspectiva e dava bem para ver que destoava do paradigma químico da agricultura
agricultura que estava entrando forte dentro da universidade. Então, esses são alguns exemplos que a gente recolhe, né? Cultura natural, pode ser uma cultura, né, que nós tivemos, infelizmente, por questões não de funcionamento do sistema, mas questões trabalhistas, nós tivemos um belo exemplo que tínhamos aqui no sul do estado, lá no município de Bagé, que estava mostrando, digamos assim, esse sistema, que não é um sistema só da agricultura. A permacultura não é só a agricultura, trabalha toda a dimensionalidade da propriedade rural, incluindo também, que algo às vezes é desprezado, a ambiência na casa do agricultor, por isso alguns achavam isso uma questão secundária. Isso é extremamente importante nessa perspectiva que trabalhava a permacultura.